Olá, família, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência no nosso estudo do Apocalipse, verso por verso. Infelizmente, não estamos conseguindo todas as noites estar aqui, mas toda semana está tendo vídeo. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo 14. No capítulo 14, nós já lemos os primeiros versos e nós vimos que para os últimos dias haverá a separação de um grupo do qual Deus irá selar a esses para pregar uma mensagem que vai confrontar a mensagem do anticristo. Ou seja, o anticristo se levanta, né? A besta se levanta, fazendo sinais, maravilhas, colocando uma imagem de adoração, colocando uma marca, um sinal que quem não receber não compra, não vende. E de contrapartida a esse movimento do anticristo, nós temos um grupo que Deus vai selar, que vai pregar o evangelho de uma maneira muito especial. Esse será a ultimação. E aí nós vimos no início do capítulo 14 que esse grupo vai pregar uma mensagem, mas essa mensagem só vai ser entregue agora a partir do verso 6. Uma mensagem que vem diretamente dos céus. O texto em questão ele vai apresentar 3 mensagens. E eu fiquei na dúvida se eu faria um vídeo abordando as 3 mensagens de uma maneira muito superficial ou se eu iria aprofundar um pouquinho em cada uma das 3 mensagens. Decidi que vou fazer 3 mensagens. Então nós vamos falar da primeira mensagem, depois vai ter um próximo vídeo falando da segunda mensagem, um terceiro vídeo falando da terceira mensagem. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, eu vou citar outros textos da Bíblia, até para que você entenda bem quais são essas mensagens. Então tudo começa aqui no capítulo 14, a partir do verso 6, que diz assim: Eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Primeira coisa que nós precisamos entender que esta mensagem, ao contrário do que muitos com ignorância falam, e você está estudando o livro do Apocalipse aqui conosco, você está vendo que eu estou passando verso por verso. E aí tem muitas interpretações por aí que a pessoa pega um verso isolado e faz uma confusão. E pela influência que essas pessoas têm, isso repercute muito no meio cristão. Mas fato é que você percebe que nesse último momento não se trata de uma mensagem exclusiva ao povo de Israel, a Jerusalém. Não, é uma mensagem para o mundo todo. Toda nação, tribo, língua e povo. Nós temos um evangelho que vai ser proclamado agora ao mundo inteiro. E não é exclusivo a judeus, a israelenses, nada disso. Mas a todos que habitam sobre a terra. Assim como a besta, quando vai perseguir, ela vai fazer uma lei que todo rico, pobre, grande, pequeno, servo, senhor, todos recebam a marca. A pregação do evangelho nesse momento também vai se dar a todos que habitam sobre a face da terra. Informação importante. Aí continuamos no verso 7. Agora nós temos a primeira mensagem. Esse primeiro anjo trouxe a seguinte mensagem: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Certo. Vamos entender isso daqui hoje, essa primeira mensagem. E aí, mais do que estudar o livro do Apocalipse verso por verso, agora nós vamos pegar esse verso e estudá-lo palavra por palavra. Aqui nós temos um anjo voando pelo meio do céu, ou seja, aos olhos de todos, trazendo uma mensagem que aquele número dos 144 mil terá de pregar. E vão ser 3 mensagens. Essa primeira mensagem, que agora vai ter que ser proclamada sobre a face da terra, consiste em: temei a Deus e dai-lhe glória. Espera aí.
Então, vamos entender uma coisa. A salvação, que é algo que me interessa e que te interessa, ela não consiste tão somente em eu receber ou não a marca da besta. Não consiste em eu adorar ou não adorar ao diabo, a Satanás, a imagem, a besta, enfim, não tem nada a ver com isso. A primeira mensagem de advertência diz que eu devo temer ao Senhor e dar-lhe glória. Por quê? Nós estamos falando de um momento onde o diabo ele vai estar exercendo forte poder e influência, inclusive para prender e matar aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Que rejeitam a palavra do Senhor, não, né? Que rejeitam a palavra dele, a ordem dele. Então, o mundo vai estar temendo ao diabo por meio do poder que ele vai estar exercendo por intermédio da besta. Então, o mundo vai estar temeroso. Pensa, se você não receber a imagem, você não compra e não vende. Ou seja, você não come, você não tem onde morar. E lá é dito que aqueles que negarem, além de não comprar e não vender, ainda receberão sentença de morte. Agora você imagina o seguinte, pare e pensa aqui comigo para você entender a dimensão disso. Nós estamos falando de uma ordem, de uma marca, que se você não aceitar, você não compra e não vende. E se você não aceitar, você ainda vai receber uma sentença de morte. Há poucos meses apareceu um vírus no mundo. E OMS, alguns governos, alguns não, né? Todos os governos, os estados espalhados pelo mundo, as nações espalhadas pelo mundo, disseram o seguinte: ou você segue ao protocolo, ou você não compra e não vende. Você não entra em mercado, você não entra em farmácia, você não leva seu filho na escola, você não faz nada. Algumas dessas marcas foram um pouquinho mais rígidas. Em alguns casos, você tinha que se imunizar para você poder tirar um passaporte, para você poder trabalhar. Aí você imagina que neste ensaio, neste primeiro momento, quantas pessoas se submeteram a isso? Com medo de um vírus. Agora nós estamos falando de um personagem que, segundo o livro do Apocalipse, veio da morte. Que, segundo o livro do Apocalipse, faz sinais miraculosos. Que, segundo o livro do Apocalipse, até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Nós estamos falando desse personagem. E agora vem Deus e fala assim: ei, você não tem que temer a ele. Temei a Deus. Por que temer a Deus? Porque se você for olhar ao longo de toda a Bíblia, você tem realmente esse personagem exercendo juízo, sentença de morte, colocando a sua imagem, mas olha para Deus. Antes de eu dar sequência no verso, eu vou pegar apenas o poder de Deus de execução de juízo. Aqui fala que a besta que vai se levantar, ele vai fazer fogo descer do céu. Deus tinha poder, ou tem poder para fazer fogo descer do céu? Tem. Lembra de Elias e os profetas de Baal? Deus tem. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus tem. Certo, Diego, mas lá também foi dito que se não receberem a marca, vão morrer. Pois é. Você lembra quando Deus estava tirando o povo de Israel do Egito? Que eles tinham que marcar suas casas na celebração da Páscoa. Caso ao contrário, todos os primogênitos na terra do Egito iriam morrer. Deus tem poder para matar aqueles que não estão selados? Deus tem. E aí, se você for olhar execuções de sentença, certamente Deus tem poder e autoridade para fazer coisas muito mais temíveis do que o próprio diabo. Se você for olhar só no aspecto de destruição e partindo de um pressuposto que a própria morte em si, ela não está sujeita ao diabo, ela está sujeita a Deus. Prova disso
é que quando começarem a cair as pragas, o juízo sobre esses, em um determinado momento, Deus condiciona uma praga a um sofrimento que a morte fugirá das pessoas. As pessoas vão querer morrer, mas o diabo não vai ter esse poder de matar. E Deus vai retirar a morte delas por causa do sofrimento. Então, quando você imagina aqui, no início dessa conversa, para a gente começar tudo, você pensa assim, poxa, peraí, que coisa terrível, essa imagem, essa marca, e eu não sei, eu aceito, eu não aceito, mas eu não vou poder comprar ou vender. Ei, tema a Deus antes de tudo isso. Quando nós estávamos no período da pandemia, por exemplo, aqui em casa não rolou máscara, uma picadinha, absolutamente nada disso. E algumas pessoas falam assim, Diego, mas você não tem medo de talvez esse vírus chegar na sua casa, chegar na sua tenda? E eu falava assim, eu tenho muito mais medo de ser reprovado por Deus. E aí eu não morro pelo vírus. Eu morro atropelado, eu morro com uma outra doença, ou até mesmo o próprio vírus, porque não foi nenhuma nem duas pessoas próximo de mim que correram para o Egito para se fortalecer contra esse vírus e morreram por causa disso. Então, antes de nós temermos o que a besta, o que o anticristo vai fazer, a primeira mensagem já nos chama a atenção. Ei, teme a Deus. Deus tem poder para te salvar e para te condenar. Deus tem poder para te levar até a morte, Deus tem poder para te preservar em vida. O diabo não tem esse poder. O diabo só tem o poder de te ameaçar, te amedrontar. O diabo ameaçou, amedrontou Daniel. O diabo até lançou Daniel na cova dos leões. Mas Deus não aceitou que os leões fizessem nada. O diabo lançou Ananias, Azarias e Misael dentro de uma fornalha ardente. Deus não deixou eles nem feder fumaça. Ou seja, o que a primeira mensagem já está falando é, olha, o diabo vai te ameaçar, ele vai te atormentar. Mas é melhor você aprender a temer a Deus do que ao diabo. Porque o poder do diabo não se equipara ao poder de Deus. E aí, até para que você não entenda que você deve viver única e exclusivamente pelo medo do Senhor, mas em seguida ele diz assim, e dá-lhe glória. Dar glórias a Deus é reconhecer que tudo aquilo que somos, que temos, que produzimos, provém do Senhor. Dar glórias, reconhecimento, é entender que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que antes de que o mundo seja condenado, Deus está advertindo, alertando que o seu juízo está chegando. E Deus não está pedindo muita coisa de ninguém. Deus está pedindo apenas que nós endireitemos os nossos caminhos, que não sejamos injustos, que sejamos misericordiosos um para com os outros, que sejamos longânimos, que sejamos mansos, assim como o Senhor Jesus é manso, que nós sejamos amorosos. É isso que Deus está pedindo para nós. Então, Deus não está pedindo muita coisa para nós. Mas aqueles que rejeitarem, não lhe darem glória, certamente irão perecer. O dia do juízo do Senhor está chegando. E aqui é importante destacar que quando nós estudamos o livro do Apocalipse, principalmente no que diz respeito a essas mensagens e ao momento em que a besta aparece, quando é dito que vão servir a besta, que vão segui-la, que vão adorá-la, aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, significa que esse juízo não é um julgamento, não vai ser aberto um tribunal diante do mundo todo. Significa que o juízo de Deus começou porque a sentença de Deus vai começar a ser executada. Nesse momento, aqueles que aceitarem a salvação estarão salvos. Aqueles que rejeitarem estarão condenados. E o juízo começa a ser executado. Ah, Diego, no meio do juízo eu me arrependi.
Não tem mais arrependimento. Prova disso é que nas pragas é dito que as pragas caem e sobre cada praga ninguém se arrepende. Pelo contrário, eles se iram mais ainda contra Deus. Ou seja, aqui quando fala de juízo, está falando de execução de sentença. Sabe aquela imagem do Alto da Compadecida? Chicó e não sei o que, e chega, eu vou apelar para a mãe de Jesus e não sei o que. Ei, aquilo não existe. Aquilo simplesmente não existe. Aqui, quando está falando de juízo, está falando de sentença, de execução. Então não tem como, no meio da sentença, você tão somente se arrepender ou querer mudar. Ou, nossa, que bobeira que eu fiz. Não tem mais isso. Então você se converte, você se arrepende, você tem os seus pecados perdoados antes da sentença ser proferida. Quando fala de dar-lhe glória e temer a Deus, eu acredito que já deu para você entender mais ou menos o que seria isso. Só que aí o verso continua falando assim, e adorai. Adorar. Adorar também está relacionado a dar glórias, porque é você dar reconhecimento. Adorar é você louvar. Adorar é você obedecer. Adorar é você se curvar. Adorar é você se submeter. Todos esses termos que eu citei estão relacionados à adoração da qual Deus exige. Obviamente, se você ir no vocabulário ou se você consultar outras religiões, os deuses de cada religião e a descrição de adoração dentro do vocabulário vai ser muito restrita àquilo que o Deus em questão exige de adoração. O nosso Deus, em adoração, ele exige tudo isso. Obediência, submissão, louvores, ações de graça, tudo isso como atos de adoração. Só que quando nós olhamos esse aspecto, poxa, então eu preciso adorar a Deus, eu preciso reconhecer a Deus, eu preciso obedecer a Deus, certo? Mas como que eu faço isso? Que referências eu tenho disso? E aí eu gosto muito de como termina esse verso, porque fala assim, ó, você vai adorar quem? Você vai adorar a Deus na condição de criador do céu, da terra, o mar e a fonte das águas. Olha que interessante. Quando fala adorar aquele que fez o céu, nós estamos falando de um reconhecimento de um Deus que criou tudo que vai além daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Que criou o infinito, que criou o universo. Que quando fala céu, essa palavra também nos arremete a aspectos celestiais, mundo espiritual, criação de anjos, o próprio reino do Senhor. Nós estamos falando de criação de um lugar atemporal. Nós estamos falando de um Deus que criou o passado, o presente, o futuro, e para ele tudo é a mesma coisa. Então, quando nós estamos falando de adoração, primeiro nós precisamos compreender esse conceito de Deus. Aquele que fez o céu é aquele que criou tudo que vai além daquilo que os nossos olhos contemplam. Ele criou o material, o imaterial, o espiritual. Ele criou o atemporal, mas ele também criou o tempo. Então nós estamos falando de um Deus sobre essa jurisdição. Em seguida, criou a terra. Quando nós falamos da criação da terra, nós estamos falando da matéria da qual permite que nós, seres humanos, venhamos a sobreviver. Nós somos seres terrestres, nascemos nessa terra. A formação do homem foi feita nessa terra. Quando você pega um corpo humano, confirmando tudo aquilo que a Bíblia fala em Gênesis acerca da criação do homem, o homem de fato foi feito no barro. Os elementos que estão no nosso organismo, todos eles são oriundos da terra. Vitaminas, sais minerais e tantos outros elementos, tudo que o nosso corpo precisa você encontra na terra. Em forma de vegetais, de legumes, de frutas, ou, se não, a própria terra.
somos seres terrestres. Ou seja, aqui quando fala em adoração, é um reconhecimento de um Deus que criou tudo. Agora, que diz respeito a mim, a minha essência, a minha matéria, ao meu individualismo, ao meu universo complexo, a esse Deus. Então, preste atenção. A minha adoração, meu reconhecimento vai além daquilo que eu vejo e vai além daquilo que eu não vejo, que está dentro de mim. Que criou o mar. É interessante a criação do mar, porque agora vai nos arremeter lá para Gênesis, na criação do mundo em si. Porque os mares vêm a existir justamente quando Deus cria as porções de terra, porque antes havia apenas água na face do abismo. E aí é interessante porque agora faz a menção a uma referência histórica do Antigo Testamento. Agora está nos levando a um Deus criador. Note que nós estamos no final da história da humanidade e o último ato nosso de reconhecimento a Deus não diz respeito ao seu último ato, mas sim ao seu primeiro ato. Reconhecer a Deus na sua condição criadora. E aí, como fala de temer a Deus, adorá-lo e dar-lhe glória, nós precisamos olhar para as origens, para o início. E aí, por fim, cita a criação da fonte das águas. E aí é interessante, né? Porque você pensa assim, Diego, quando a gente fala de mar, dos mares, fala da criação, por exemplo, chega em um determinado momento em que os mares são criados porque, na verdade, houve a criação das porções secas da terra. Então, por isso que o mar veio existir, mas o mar já estava ali. E aí a gente se depara com algumas questões bem complexas até certo ponto de se compreender. Fala assim, poxa, quando Deus criou tudo, Deus não criou do nada, porque já existia água. Já existiam as fontes das águas, porque havia água sobre a face do abismo. A partir da água, Deus cria todas as outras coisas. Não é bem assim, porque a Bíblia também descreve que as fontes das águas também foram criadas por Deus. Então a água que havia sobre a face do abismo, onde o Espírito de Deus pairava, também foi Deus quem criou. Agora, olha que interessante, porque nós falamos de adoração, nós falamos em dar glória, há um reconhecimento a um Deus que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E um dos mandamentos do Senhor, que inclusive ele está no livro de Gênesis, lá na criação, no 7º dia, e ele é replicado quando Deus faz uma aliança de salvação com a nação de Israel. Fala bem assim, em Êxodo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e neles fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Aqui está falando de reconhecimento, de um dia, de uma porção de tempo para um Deus que é atemporal, que deve ser santificado. É um tempo que é dele, é dar essa glória a ele, é dar esse reconhecimento a ele, é dar essa adoração a ele e temendo a ele. E aí é dito, verso 11, pois em 6 dias fez o Senhor. O que o Senhor fez? Céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Agora é interessante porque aqui nós tivemos no livro de Êxodo, nesta lei específica, você tem o sábado como uma referência, um requisito, um requerimento que Deus faz para que ele seja adorado, para que ele seja glorificado, para que seja reconhecido que ele é o Criador de todas as coisas.
Porque quando você se recorda, ou você lê lá em Gênesis, a respeito da criação, você vai chegar à seguinte conclusão, que quando chega no sétimo dia, Deus abençoa, Deus santifica, Deus descansa naquele dia, e aquele dia se transforma praticamente em um feriado, em memória de tudo que Deus fez. E aí agora, no livro do Apocalipse, a primeira mensagem nos arremete para isso, esse reconhecimento de que Deus é criador de todas as coisas. Que agora nós, para estarmos prontos no último momento da história, nós precisamos adorar a Deus na plenitude do seu primeiro ato da história. E aí você pode achar que é coincidência haver um mandamento que replica as mesmas palavras da ordem do anjo. As mesmas palavras. De repente, a ordem do anjo é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, ou seja, há um julgamento. Lembrando que a Bíblia cita que julgamento é com base em lei. Paulo fala assim: se não houvesse a lei, não haveria julgamentos. Porque eu só sei o que é pecado porque a lei me fala o que é pecado. Logo, se está chegando o julgamento de Deus é porque existe uma lei. E Deus chama atenção a isso. E ele fala: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. De repente tem um mandamento que diz: santifique o dia de sábado em reconhecimento, porque em 6 dias fez o Senhor nosso Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Seria coincidência isso? Eu acho que não. E aí, quando você chega no profeta Ezequiel, no capítulo 20, ele diz bem assim, no capítulo 20, verso 20, santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que o mundo saiba que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Agora Ezequiel, falando desse tempo, ele usa esse termo de adoração, de reconhecimento, de santificação, como a ordem de Deus, como um sinal. Lembra que a besta está colocando um sinal nas pessoas? Está marcando aqueles que se submetem a ela, que temem a ela? De repente Deus nos convida a também se submeter a ele. Quando nós adoramos, quando nós o tememos, quando nós o glorificamos e reconhecemos que ele é o Criador, e por ele ser o Criador, ele separou um dia no qual eu não faço deste dia um dia particular para mim, mas agora eu reconheço, porque esse dia é dele, é um dia santo. Agora, isso se torna um diferencial entre eu e o ímpio. Porque agora o ímpio, ele teme a besta. Então, quando fala não compra nem vende, não, eu preciso do sábado para trabalhar. Quando fala em não compra, não vende a sentença de morte, fala assim, não, mas todos guardam o domingo, guardam a sexta, guardam o dia que bem entender. De repente Deus fala assim, ei, tu quer reconhecer para o mundo que eu sou o Senhor da tua vida? Então é simples. Então reconheça que foi eu que criei todas as coisas. E quando eu criei todas as coisas, eu criei um dia que eu falei assim, olha, esse dia é um memorial da minha criação. Agora, quando nós lemos lá em Apocalipse, está falando apenas de... Diego, então você está falando que a primeira ordem do anjo seria guardar o sábado? Então, as igrejas sabatistas, os judeus, então eles estão certos nisso? Calma. Você viu que lá não falou em sábado. Falou em adoração, glorificação, santificação, reconhecimento. Nós estamos falando de um aspecto que nos leva ao sábado, só que o sábado não é apenas você se restringir
aquilo que em Êxodo 20 é dito, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, não é nada disso. Mas é você estar na condição de obedecer o Senhor, de seguir os seus preceitos, ainda que diante de um mundo louco isso não faça o menor sentido. É essa a questão. Então, não basta você simplesmente falar assim, então se eu guardar o sábado tá certinho. Faz um check na primeira mensagem. Não. Porque essa ordem, essa pregação desse anjo começa em temer a Deus e dar-lhe glória. Ou seja, o temor do Senhor vai muito além de você tão somente obedecer um mandamento, guardar um dia, não trabalhar em um período específico. Vai muito além disso. Porque agora, quando ele nos chama para o primeiro ato da história, significa que tudo que está daquele momento até o momento da volta de Cristo é relevante. Deus não é homem para se enganar. Tem muitas pessoas que falam assim, Diego, tudo que está no Velho Testamento já passou. Eu fico imaginando Deus escrevendo 4.000 anos de história e de repente falar assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que, nossa, eu vacilei demais. Vamos começar tudo de novo. Eu não creio nisso. Principalmente quando aqueles que acreditam desta forma, de que Deus anulou o Antigo Testamento, eles fundamentam sua crença em Jesus. Mas Jesus só é o Messias, só é o Filho de Deus, quando você vê isso no Antigo Testamento. É quando Jesus fala assim, olha, e eu fiz isso, e eu falei isso, e aconteceu isso para que se cumprisse o que estava escrito ao meu respeito. E estava escrito aonde? No Antigo Testamento. Cristo é o Deus do Antigo Testamento, que se escondia na rocha, que se escondia na nuvem. É esse Deus revelado. Então, todo o Antigo Testamento testifica de Jesus. E o próprio Jesus falou isso. Ele falou, olha, vocês examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam a meu respeito, a respeito de mim. Ou seja, agora aqui, essa primeira mensagem, ela nos chama a um cristianismo pleno. É entender que Cristo não começa quando o Espírito Santo concebe a vida a ele na gestação que Maria teve, mas quando antes da fundação desse mundo, o Cordeiro já havia sido morto por Deus. Ele já havia sido entregue por nós. Deste modo, nós estamos falando de um adorador que ele não está preso a um lapso de tempo ou pequenas doutrinas de igreja A ou B, mas ele entende na plenitude. Ele entende que ele não é visto apenas pelos seus amigos e vizinhos, mas que ele é espetáculo aos anjos, ao universo. Deste modo, nós precisamos nos dispor a essa adoração na sua plenitude. Ou seja, Deus nos convida a sermos cristãos íntegros, inteiros, não meio cristãos, não meia boca. Prova disso é que os 144.000, a Bíblia diz que eles são irrepreensíveis. Ou seja, aqueles que vos chamam a ser irrepreensíveis, já os são irrepreensíveis. Aquele que vos chama a ser de santos, ele pede que você seja santo como ele é santo. Deus não pede de nós um padrão inalcançável. Prova disso é que o cordeiro que ele mandou alcançou esse padrão. Os mensageiros que levarão essa mensagem estarão nesse padrão. Então Deus não pede nada impossível de nós. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. No próximo estudo nós já iremos estudar a segunda mensagem. E aí essa segunda mensagem é interessante porque ela é replicada em outros livros proféticos também, assim como essa primeira. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se inscreva no canal, curta esse vídeo. Se você puder, se torne membro do canal. É uma ajuda financeira tão pequena, mas ajuda tanto a nós continuarmos esse trabalho de uma maneira motivacional. Certamente, se você não se tornar membro,
Não tem problema. O Senhor vai continuar fazendo a obra. Você está aqui porque Deus abençoou e porque outros se tornaram membro. Agora, se você se tornar membro, certamente você vai estar retribuindo isso. E esse evangelho vai certamente chegar a outras pessoas. Independente de você se tornar ou não vai chegar, mas se você se tornar membro, você vai estar participando diretamente disso também. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.